Salve, moçada! Galera, hoje eu quero trazer um vídeo para vocês aí, para você que já treina, ou até mesmo você que estava parado, ou que vai voltar a treinar, enfim, não importa, tá? Mas eu vou trazer para vocês hoje uma visão diferente de enxergar como o teu corpo tem que ficar. O porquê às vezes o seu corpo não sai daquela mesmice. Ou você evolui uma parte e não fica totalmente uma simetria bacana de se ver. Por exemplo, você ter aquela mentalidade no treino. Então, assim, desvincular aí do ego. Por exemplo, tem gente que está preocupado com carga, tá? Está preocupado com um amigo do lado, se ele pega mais, se ele pega menos, e às vezes não faz uma execução bacana de treinamento. Ou às vezes não tem aí também uma evolução por conta disso, tá? Como funciona isso, Leandro? A gente trabalha a consultoria há 13 anos, tá? Como é feito esse trabalho? Com visão, não só protocolos, mas sim com visão do profissional. Então, por exemplo, você, claro, o ideal é você ter um profissional para te avaliar, tá? Cada um dentro da sua genética, que a gente vai estar falando aí. Mas se você não tem e quer fazer sozinho, pega esse raciocínio. É mais a sua cabeça do que a sua musculatura. Você tem que ter um equilíbrio, ok? Então, por exemplo, primeiro de tudo, o que a gente faz quando chega aí um cliente de consultoria? Leandro, eu quero fazer um protocolo. Primeiro, a gente tem que avaliar o biotipo, o shape da pessoa ali, como ela chegou para você, certo? Então, como que é feito isso? Primeiro, pega esse hábito na sua casa, tire a roupa, fica ali, você que fica de sungão ali, fica de biquíni, dá uma olhada no que você está vendo, com bastante atenção nos detalhes, tá? Eu vou deixar uma tabelinha para vocês verem biotipos, tá? Existem 3 biotipos para você ter uma certa noção de quem é você. Então, por exemplo, existe o mesomorfo, ectomorfo, endomorfo. Eu vou deixar aí uma tabelinha para você fazer uma conferência aí e avaliar qual você se parece mais. Observe nessa primeira figura ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Há diferenças entre abdômen, caixa peitoral e membros inferiores, pernas, cada um com sua particularidade, tá? E com suas limitações e vantagens. Pegamos aqui também alguns atletas para que você compare aí os biotipos diferentes um do outro, porém com o seu melhor físico dentro do seu biotipo e suas limitações e desenvolvimento, tá? Então, dentro dessa análise aí que você viu, o que você tem que fazer? Sempre cortando aí o seu corpo em 3. Por exemplo, cintura, o core, a caixa peitoral, tá? E membros inferiores. Você vai ver que cada um tem uma característica, tá? Dentro disso, você vai avaliar a visão em X, a gente costuma dizer, tá? O que é uma visão em X? Qual que é a primeira reação quando você vê uma pessoa? Vamos supor aí um cara forte. O cara chega, você olha, centro, você já logo de cara fala, nossa, esse cara é forte, pelo tamanho da caixa, tal, né? Mas muitas vezes você não repara tanto as pernas, tá? Então a tua visão frontal é o que vai dizer, nossa, o cara é forte. Você não avaliou toda uma simetria, tá? Não todo o contexto. Logo de início, tá? Primeiro olhar, a gente está dizendo. De primeiro olhar. Uma mulher, qual que é a primeira coisa que você olha? É ao contrário do homem. Você já olha a cintura para baixo. Nossa, ela é forte, ela tem um corpo bacana. Você avaliou aqui, mas essa parte de cima você não avaliou. É o primeiro instante. Isso é normal, isso é natural, tá? É uma reação primária. Quem treina tem que ter uma visão primária e secundária. Qual que seria a secundária? Você analisar como está as proporções, tá? Então, por exemplo,
Você bateu o olho lá no cara, uma caixa legal, tal. Aí você já conseguiu visualizar também a parte inferior dele. Pô, tem umas pernas bacanas, montado. Linha de cintura, como que tá? Caixa peitoral, se os ombros é proporcional com os dorsais, né? Então você consegue avaliar toda uma visão em X, tá? O ombro equivalente com os dorsais, que na verdade são os dorsais, tá? Que abrem, tá? Por exemplo, os ombros e a visão em X, que é as pernas, os vastos que saem. Então é uma visão em X, ok? A mulher também, tá? Então, por exemplo, a mulher também tem que ter uma harmonia aí nessa visão. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Por exemplo, o cliente chega lá, ele já treina tal. Por exemplo, homens é muito comum, chega lá com os bração enorme, bíceps e tríceps. Por quê? O cara pega bastante peso, ele tem uma tendência a querer pegar, porque é braço, é mais apresentável, é uma roupa ali, os bração, né? Caixa peitoral, enfim. É o que está mais visível. E às vezes deixa passar e o ombro acaba sumindo um pouco porque o braço está muito grande, né? Então fica fora de simetria. Peitoral, ou às vezes as costas, os dorsais não abriu tanto, ou ele abriu mais a parte de cima, não sai tanto de baixo ali do serrátil. Então tem todo esse processo de visão num treinamento. Isso faz toda a diferença na estética, tá? Então, uma dica bacana para você ter um shape estético é a proporção, tá? É a simetria. Então, primeiro de tudo começa aqui, ó. Visão, cabeça. Muitas vezes o pegar muito peso não significa o melhor shape, tá? Onde entra essa disciplina para você conseguir esse shape? Vamos lá. Vai na frente do espelho, dentro da sua genética, tá? Dentro do que ela te oferece, que você vai perceber algumas diferenças na genética, tá? Eu tenho facilidade aqui na minha genética, eu já tenho umas pernas legais, mas o meu tronco, o meu dorsal não é bacana. Você tem que ter a disciplina de entender que o seu treino tem que ser voltado às necessidades. Então, por exemplo, é difícil às vezes falar isso para um homem. Você chega no cara e fala assim, cara, você tem muito bíceps e tríceps, você tem que parar um pouquinho de dar pau neles aí, para que seu ombro saia, senão você não vai conseguir acompanhar. Seu ombro sempre vai ficar abaixo dos seus bíceps. Falar pro cara que ele tem que treinar menos bíceps e tríceps é complicado, né? Ele vai entender que eu vou ficar fraco. E muitas vezes não é essa visão de estética que você tem que ter, tá? Então, por exemplo, um cara que tem facilidade para bíceps e tríceps, está vendo que o ombro não está saindo, o que ele tem que fazer? Ele tem que treinar, ele tem que estimular, fato, tá? Toda a musculatura do seu corpo tem que ser estimulada, ponto. Mas com menos intensidade que um ombro, por exemplo. Você vai lá e tem que pôr carga no ombro, conseguir às vezes fazer até 2 vezes a semana, dar um pau maior nele, por quê? Para ele alcançar aí dentro da dificuldade a facilidade do bíceps. Então fica mais assimétrico, você consegue ver o ombro sair com os bíceps ali assimétrico, tá? Então tem muito esse lance de visão. Dorsais, mesma história. Pernas, mesma história. E muito importante, o core, abdômen e lombar, tá? Não deixe que eles se enfraqueçam. Tem que treinar. Então, às vezes a gente deixa isso para trás e começa a perceber as compensações. Um começa a compensar o outro porque fica mais fraco em relação ao restante do corpo. Então, essa visão que você tem que ter. É uma dica fácil, não é difícil, mas que requer muita disciplina, muita visão, muita cabeça. Você tem que deixar um pouco de estimular um lado para estimular mais o outro, tá? E inúmeras outras estratégias que a gente usa. Essa daí é uma das que a gente usa mais a visão, tá? Mulheres, mesma história. Mulher tem que treinar tudo, tá? Mulher, treina perna, esquece da lombar, vai enfraquecer, vai trazer dor, vai dar problema na coluna. Mulher tem sim treinar, por exemplo, costas. Não gosto porque fica mais larga. Treina mais fechado, né? Fortalece aí a sua lombar, aí seus dorsais, para que ele aguente a estrutura do corpo todo. Para que você futuramente não venha ter um problema na coluna. Por quê? Vai fazer perna?
pô, você tem que ter ali o apoio ali, vai fazer um agachamento, você tem que ter uma resistência para aguentar isso. Então tem que treinar tudo, tá? O que vai mudar é que você vai colocar nas facilidades menos intensidade, para não dar um pump muito monstro, e mais intensidade e mais frequência no que você tem dificuldade. Não é difícil, tá? Isso de primeiro impacto. Depois vem as estratégias de dietas que você pode fazer para aumentar mais ainda a quantidade de glicogênio, para dar aquele pump na musculatura, mas enfim, isso é algo mais avante, tá? E os treinos específicos, com certeza, tá? Trocando pegadas, angulações, para você pegar vários cortes diferentes aí na sua musculatura. Também é algo que você tem que fazer mais avante aí, mais profissional, tá? Mas de primeiro impacto você já consegue mudar muita coisa só com a sua visão, só com a sua percepção aí no seu biotipo, na frequência e no tipo de treino que você tem que fazer. Beleza? Fica a dica aí para vocês, espero que tenha sido útil. E se você quiser saber mais coisas aí, deixa o comentário, eu vou fazendo vídeos falando a respeito. Vou fazer mais vídeos complementando este aqui, mas esse já te dá a condição de mudar totalmente o seu shape, que talvez estagnou, ou por falta dessa visão ou dessa disciplina. Beleza? Grande abraço, até mais.